Tudo bem com vocês? Como eu falei, eu estava com saudades, graças a Deus, eu estava com saudades de estar aqui com vocês e de compartilhar a palavra de Deus e continuarmos o nosso estudo, que nessa série está chegando ao fim. Faltam mais 3 encontros, agora em abril, e aí a gente conclui a série Princípio do Fim. É difícil a gente pensar nisso, né? Mas Jesus falou que esse mundo tem data de validade. Vai acabar. Vai chegar uma hora que vai acabar. E, pelo que eu vejo, pelo que a Bíblia diz, está acabando. Estamos chegando no fim. Está perto. Os sinais todos que nós estudamos aqui, que bom que ficou gravado, né? Mateus 24 e Lucas 21. Olha quanta coisa nós estudamos em janeiro, fevereiro, março e agora em abril. Sobre o preparo para esses últimos momentos e os acontecimentos que estão se passando agora e ainda vão se passar até a volta de Jesus. Só não percebe quem não estuda, não conhece, não dedica tempo e está levando a vida como se tudo estivesse normal, não tivesse nada acontecendo. Nós vamos ver hoje um pouquinho sobre isso. Quero falar uma coisa para vocês antes. Quem gosta de surpresa? Levante a mão assim, ó. Quem gosta de surpresa? Todo mundo gosta de surpresa? Quando é boa a surpresa, né? Ah! Quando a surpresa é boa, a gente gosta. Festa surpresa é bom. Festa surpresa é bom, né? Presente, quando a gente ganha um presente de surpresa, é bom. Quando aparece dinheiro na nossa conta que a gente não esperava, aí é bom demais. Tem muita surpresa boa. Agora, tem surpresa que é ruim também? Tem. Às vezes a gente é pego de surpresa. E tem surpresa que, à primeira vista, é ruim e depois se torna em coisa boa. Às vezes é o contrário. Tem surpresa que é boa e torna em coisa ruim. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Jean conhece bem também. Ele é cabo-verdiano, se casou com uma brasileira. E ele mora na França, é professor na faculdade de teologia. E esse amigo, eu me lembro muito bem, eu visitava ele. Ele, na realidade, foi o primeiro amigo que eu fiz aqui na Europa, quando eu cheguei. Em 2014, a gente chegou em Bruxelas, só que a gente não ficou em Bruxelas. A gente foi estudar francês. Eu e a Michelle fomos lá para Colonges, onde a gente estava a semana passada, né? Os 2 últimos finais de semana. E quando a gente chegou no aeroporto, ele foi buscar a gente. E levou a gente para a universidade, só que o refeitório já estava fechado, não tinha janta. Aí ele levou a gente para a casa dele e fizeram pizzas para nós e ficamos conversando um tempão. Se tornou o primeiro amigo que eu fiz na Europa, até hoje somos amigos. A gente estava jantando juntos semana passada. Apresentei meus filhos para eles, que eles não conheciam, e ele me apresentou para a minha família, que meus meninos não conheciam, os 3 filhos dele. E eu, quando eu conheci ele tinha 2 crianças. Era estudante. Então, imagina, um estudante fazendo faculdade, tendo que pagar caro por ela. Trabalhava, tinha 5 empregos, ele e a esposa, ele tinha 5 empregos, ela tinha acho que uns 2, 3. Eu me lembro que ele trabalhava o dia inteiro, às vezes passava a noite toda estudando um livro para entregar um trabalho no dia seguinte. E venceu. Foi uma luta. Depois ele foi trabalhar, acho que na Ilha da Madeira, e hoje ele é professor nessa universidade onde ele foi aluno. Então ele deu uma volta, mas não foi fácil. Mas o dia da surpresa, imagina a situação. 5 empregos, nem dormindo, dando duro para conseguir atingir o objetivo e tal. 2 crianças pequenas, menores que as minhas. E a esposa olha para ele e diz assim, tem um terceiro vindo aí. Ele me contou que a primeira reação foi assim, ó. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Então foi uma surpresa negativa na hora, mas depois comemoraram, Deus abençoou, conseguiram, e está lá o Samuel. Brincou com meus meninos, ele está acho que com 8 anos de idade, e é um menino fantástico, tão feliz da vida, com as 3 crianças,
Mas foi uma baita surpresa, deu um choque, porque a situação não permitia, não foi planejado, aconteceu. Eu tenho um outro amigo que aconteceu a mesma coisa. Ele tinha uma menina, e aí eles falaram, vamos ter mais um e fecha a conta. Adivinha o que veio? Foi a surpresa? Veio gêmeos. Veio gêmeos. E aí fechou 3. Aí eu fiquei pensando, imagina quem tem 2 e fala assim, vamos ter só mais um, terceiro. E aí vem gêmeos. E aí vira 4. É uma baita surpresa, não é? Lá em casa a gente corre esse risco, porque na família da Michelle é assim, ela tem tios gêmeos, primos gêmeos, é cheio de gêmeos na família. A gente fica assim meio preocupado. Então, não sei se a gente vai arriscar terceiro, porque vai que vira 4. E aí eu estava falando com ela hoje mesmo. Hoje a gente estava conversando, eu falei para ela, tem certas matemáticas que não batem, né? Porque, por exemplo, você falar que você avalia 1 é X, 2 não vai ser 2x, às vezes é mais. Por exemplo, tem estudos da Bíblia que mostram o seguinte, que Adão era muito mais alto do que nós somos hoje. O ser humano foi diminuindo. E se Adão estivesse aqui hoje, e ele tivesse a altura que a gente imagina que ele tinha quando saiu das mãos de Deus, que é em torno de 5 metros, ele não ia pesar o dobro que um homem de 2 metros de altura, vamos dizer, um gigante de 2 metros de altura, com 4, pesa muito mais. O Kalel, quando tinha metade da minha altura, não tinha metade do meu peso. Não funciona assim. Adão ia ter, com 5 metros de altura, pelo menos 1.000 quilos. 1 tonelada. Imagina. Que interessante. Essa lógica serve assim, ó, você tem um filho, já, pensa bem. Você tem um filho, vale por 1. Você tem 2, não vale por 2. Às vezes vale por 3, por 4, às vezes por 5. Se for o meu caso, vale por 6. Então, você ter 3 é a mesma coisa que ter 10, porque vai multiplicando. É uma coisa incrível. Então, tem surpresa, que a princípio é boa, às vezes é ruim. E aqui na Bélgica, eu descobri algumas coisas bem interessantes, algumas surpresas. Eu vi gente que chega aqui e não está acostumado com o sistema de contas. Então, você paga as contas de água, luz, gás e tal. Porque em outros lugares, e lá no Brasil, que a gente está acostumado, você paga mensalmente. Então, vem a conta de luz da água do mês anterior. Vem a conta de luz e água, geralmente é assim, né? Você gasta um mês e aí você já sabe quanto tem que pagar no mês seguinte. Aqui, o que acontece com muitas coisas dessas? Você paga uma vez por ano. Tem gente que é assim. Com vocês é assim? Paga uma vez por ano? Ou paga mensal? Muito bom. Às vezes tem surpresa. Quem que paga uma vez por ano? Eu pago uma vez por ano. Gás, energia eu pago todo mês. Mas tem um cálculo anual que às vezes a gente recebe de volta e tem que pagar mais, não é? Tem isso. Porque é um cálculo anual. Mas gás e água eu pago uma vez no ano. E é uma surpresa, a gente nunca sabe o que vem. E aí tem gente que vai vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo, que é o assunto de hoje. E aí o que acontece? Tem uma surpresa, mas uma surpresa boa. Quando vem o valor assim, fala, o que eu vou fazer agora? Como que chama? Vai pedir ajuda para o CPAS. Quando eu cheguei, a gente foi lá e falou, vocês não se qualificam. Tem gente que não se qualifica. Não tem CPAS para ajudar. É complicado o negócio. Então, a gente tem que cuidar. A gente teve uma vantagem muito grande quando a gente chegou, porque a gente pegou um apartamento novinho, tinha sido construído fazia 3 anos. Só tinha morado 2 anos no apartamento, a dona do apartamento, que era uma senhora com 91, 92 anos de idade. Ela morava sozinha. Aí não deu mais para ela ficar sozinha, o filho dela levou ela para ser cuidada melhor, numa daqueles lugares luxuosos que eles têm aqui na Bélgica, que tem um restaurante, tem tudo aquilo, né? Enfermeiros, é muito bom. E aí a gente entrou no apartamento. Aí o que aconteceu? Eles passam para a gente um cálculo baseado na pessoa anterior, no ano anterior. Então, ela, por exemplo, nunca tinha usado forno, estava novinho. Ela nunca tinha usado a lavadora de pratos, estava novinha. Então, algumas coisas era muito interessante, porque ela não usou. Mas, por exemplo, a conta de água dela era muito baixa. Quase nada. Porque uma senhora com 91, 92 anos, belga, não tomava banho.
Não tinha banho naquela casa. Então a conta de água, o cálculo que veio para a gente era muito baixo. Mas, em compensação, a conta do gás era um absurdo. Por quê? Porque ela queria quente o ano inteiro. Então ela mantinha assim 26 graus o ano todo. Então a conta de gás estava lá em cima. Aí a gente teve que cuidar para não ter a surpresa, porque a gente não tinha condições. A gente veio como voluntário, não tinha nem salário. Eles chamavam de estipêndio. Vai olhar no dicionário o que quer dizer isso. Você vai descobrir que não é salário. Era uma ajudazinha. Então o que a gente fez? Quando a gente economizou e tal, e a gente nem ligou o gás, nem no inverno. Porque a gente não tinha condição mesmo. Mas o apartamento era novinho, aí vocês sabem como é. O vidro duplo, parede dupla. Na sala, no auge do inverno, estava 18 graus. Aí a Michele disse assim, ela é gaúcha de Porto Alegre, falou, lá em Porto Alegre faz temperatura perto de 0, a gente não tem aquecimento em casa. E aí passamos sem aquecimento. Ela falou, olha a lógica da economia. A blusa está paga. O gás ainda não. Põe blusa. Resultado, a gente teve uma surpresa. Porque a gente pagou o gás, pagou tudo. Chegou no final do ano, recebemos de volta 600 euros. Ô, surpresa boa que foi aquela. Falei, o quê? Que beleza. Deram para a gente de volta 600 euros. Eu falei, essa economia valeu. Nem conto para vocês como a gente fez com a água. Tem uns aí que sabem. O que a gente fazia? Com a água já era outro problema. Porque brasileiro gasta água, né? O povo, para tomar banho, eu já tomei 2 hoje. Sério, eu já tomei 2 hoje. Porque hoje eu não vou dormir em casa, aí eu pensei assim, eu não vou incomodar e tomar banho lá na casa que vai me receber. Então eu já tomei um, vindo para cá, estou cheiroso, limpinho, não vou precisar gastar só água, viu, Alessandro? Viu, Maurício? Cadê o Maurício? Não vou gastar. Já tomei 2 banhos hoje. Mas tem brasileiro que eu já vi aqui que faz assim, ó, vai lavar a louça, liga a água na pia no máximo, fica 20 minutos lá, meia hora, e a água correndo. Aí vai ver a surpresa no final do mês. Pois é, a gente tem que cuidar da água, né? Salvar o planeta, e não pode desperdiçar. Mas também, para que desperdiçar e gastar dinheiro que podia ser gasto em outra coisa? Vai jogando fora. A gente ia no Basic Fit, para se exercitar, manter em forma e tal. Tem chuveiro lá. Já está pago. A gente pagava 20 euros, eu e a Michele, para os 2. Era o mesmo cartão, só não dava para os 2 ao mesmo tempo. Então eu ia, ela ia. O que a gente fazia? Tomava banho lá. Resultado, a água, que era para vir uma conta enorme, eu vou falar para vocês, vou dizer o valor. Mas o que brasileiro paga no mês de água aqui na Bélgica, a gente pagou no ano. Claro, a gente não tomava banho em casa, tomava lá no Basic Fit, que está lá para todo mundo. Mas o belga não toma banho, né? Ela via as meninas iam na academia, toda suada e tal, fazia assim, ó, pegava o desodorante, tomava banho de desodorante, ia embora. Né? E a gente aproveitava, e assim aí as nossas surpresas foram positivas, foram muito boas as nossas surpresas, porque a gente economizou. Tem gente que dava umas surpresas. Então tem surpresa que é boa, mas tem surpresa que a gente não quer. E agora, Jesus falou, em Mateus 24, que o mundo inteiro vai ter uma surpresa quando ele chegar. Vai tomar um susto. Porque não vão estar preparados e não vão nem se dar conta de que ele está voltando. Como a maioria das pessoas estão vivendo hoje no mundo. Vamos lá em Mateus 24, porque é o capítulo que a gente está mais explorando, né? E olha o que Jesus disse. Para mim, esses 3 versos aqui me assustam e me deixam preocupados, pensando como que vai ser a volta de Jesus. Porque a gente ouve, estuda as profecias, né, Marinês? A gente está estudando, estamos chegando lá, cada vez mais. E fica um convite aqui para vocês que não estão estudando, quiser juntar no nosso grupo, fazer um outro grupo de estudo. A gente está estudando Daniel e depois vamos estudar Apocalipse. Está sendo bom, Marinês? Muito bom, né? Aprendendo muito, está servindo para a nossa vida diária, está sendo muito... Eu estou aprendendo muito. Estou conseguindo entender cada coisa fantástica ali no nosso estudo. E então a gente tem que se preparar e ter conhecimento, porque as coisas estão acontecendo e a maioria das pessoas não estão percebendo. E o pior, muitos cristãos, a gente vai ver hoje, não vão estar preparados para a volta de Jesus. Muito cristão que está esperando a volta de Jesus não vai estar pronto.
Agora, olha o que Jesus falou aqui. Mateus 24. Ó, lá vem meu problema. Para ver vocês eu preciso do óculos. Para ler eu tenho que tirar. Não consigo enxergar. Olha o que diz aqui. Mateus 24, 27, 28 e 29. Não, 37, 38 e 39. Jesus disse assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, ele chamava ele mesmo de Filho do Homem. A Marineide já sabe responder isso aqui. Você lembra? Onde que aparece, Marineide, a primeira vez essa frase, Filho do Homem, na Bíblia? Não, nosso estudo. Lá no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo que a gente viu ali. Então, foi a primeira vez que aparece. Jesus falava isso para as pessoas lembrarem do livro de Daniel e falar, aquele que Daniel falou, está aqui, ó, sou eu. Quando Daniel falou filho do homem, sou eu. Então Jesus se referia a si mesmo, não como filho de Deus, como filho do homem, a maioria das vezes. E aí ele diz que vai ser, quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando Jesus voltar, vai ser parecido com o tempo de Noé. Aí ele explica. O que ele diz aqui? Porquanto, assim como nos dias, estou sem luz, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha só. E aí o que aconteceu? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso aqui me preocupa, isso aqui me faz pensar. Jesus está dizendo o seguinte, as pessoas vão estar vivendo nesse mundo normalmente até o dia da volta dele. E vão estar fazendo o quê? Vivendo a vida. Comendo, bebendo, indo na festa do casamento do sobrinho, da sobrinha, do amigo, da amiga, vão estar casando e se dando em casamento. Quer dizer, a coisa vai estar aparentemente normal até o dia da volta dele. E do jeito que chegou o dilúvio e levou todo mundo, e pegou todo mundo de surpresa, Jesus falou, o dia que eu voltar, o mundo vai ser pego de surpresa, porque eles não vão estar me esperando e não vão perceber que algo diferente está acontecendo e vão estar levando a vida normalmente. Que surpresa vai ser essa? Maior do que o filho inesperado, maior do que uma conta grande para pagar, maior do que aquela multa, né, Jean, que a gente não esperava. O Jean um dia foi no aeroporto, esses policiais belgas são gente boa pra caramba, viu? Entrou por engano num cantinho ali, falou com o policial, explicou para ele, falou, não, tudo bem. Quando chegou dias depois em casa, o que chega lá? Um envelopinho assim, quer dizer, a explicação não adiantou nada, né? Que surpresa ruim, chegou a multa lá para pagar. Pior do que tudo isso, por quê? Porque é a vida ou morte. E aí chegou o dia da volta de Jesus, chegou o fim da história desse mundo. Jesus chegou, acabou. Vai começar uma nova história depois. Essa aqui acaba. E a maioria das pessoas está vivendo como se esse mundo não tivesse fim. Como se não tivesse fim. Vão ser pegos de surpresa. Mas o que me preocupa não é isso aqui que Jesus diz somente. Porque isso aqui me mostra que muita gente vai ser enganado, e muito cristão vai ser enganado, porque a vida vai continuar. E aparentemente está tudo acontecendo. Tem problemas? Tem. E os sinais vão acontecendo. Só que como eles vão acontecendo progressivamente, as pessoas vão se acostumando. Jesus falou, a gente viu, em janeiro, fevereiro, terremotos, epidemias, o que mais? Guerras. Lembra que a gente viu em Lucas 21, 25? Tsunami, fome. Quantas coisas vão acontecendo? E aí, como vai aumentando e vem vindo aos poucos, as pessoas vão se acostumando. Ó, João Marcelo, você tem quantos anos? 22. Então você nasceu em 2001. Então você nem viu as torres gêmeas caindo, né? Eu vi. Você nasceu, que mês você nasceu? Outubro. Ali, hein? Tinha acabado de cair. Você nasceu. Mas ele já nasceu num mundo em que já era o mundo do terrorismo e derrubando torres e tal, né, em Nova York. Eu conheci as torres.
E exatamente 2 anos antes, no dia 11/9 de 99, eu me lembro porque era 9/9 de 99, eu estava lá em Nova York, pela primeira vez. E eu subi no dia 11/9, 2 anos antes, 99, lá no alto da torre. Tirei fotos de lá, eu tenho as fotos, eu vi tudo aquilo. Quando que eu ia pensar, 2 anos depois, aquilo ia para o chão. E eu lembro que 2 dias antes eu estava com uma amiga, a gente estava conversando, e eu relembrei aquilo. Eu falei, hoje é 9/9 de 2001. 2 anos atrás eu estava lá em Nova York, nas torres. Isso era domingo. Na terça-feira de manhã, ela me liga, porque ela era uma jornalista da Globo. E ela estava ligada, já trabalhando, e ela viu antes de mim e ela falou, Ricardo, liga a TV agora. Eu falei, por quê? Lembra que a gente conversou anteontem? Você falou que você estava lá naquelas torres? Olha o que está acontecendo com elas. Eu liguei a televisão e fiquei assim, em frente da televisão, umas 3 horas, vendo aquilo, tudo acontecendo, ao vivo. João Marcelo nasceu nesse mundo. Marineide, a gente já está mais rodado. Né? Nem vou mencionar outros aqui. Outros que já nevou aqui no telhado, outros que não tem mais telhado, o vento já passou e arrancou as telhas. Né? Esse pessoal mais da antiga, João Marcelo, a gente viu o mundo mudando. Porque o mundo foi até algumas décadas atrás, e nos últimos, vamos dizer assim, 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, o mundo vem mudando. Vocês são jovens, né? Parece a idade da filha de vocês. Vocês não viram ela fazendo abertura hoje, viram? Viu? Que legal, né? Ó. Então, a gente viu esse mundo mudar. E os sinais, quem é mais velho está vendo, mas essa geração não está nem preparada para tomar um choque, porque está acostumado já com essas coisas. E aqui Jesus, em seguida, quando termina essa parte do capítulo 24, e agora pela primeira vez a gente vai no capítulo 25, ele fala para os cristãos, e ele diz assim, o mundo vai ser pego de surpresa. Mas aí Jesus dá um alerta para nós, que cremos nele, que cremos na Bíblia, e que estamos aguardando a volta de Jesus. E aí ele fala o seguinte, vocês cristãos, vocês acham que vocês vão estar seguros e que não vão ser pegos de surpresa? Aí ele faz uma parábola. E nessa parábola ele explica que os cristãos também vão ser pegos de surpresa com a vinda dele. E vão ter 2 grupos. Um grupo que vai ser pego de surpresa e vai estar preparado. E um grupo que vai ser pego de surpresa, de cristãos que estão esperando a volta de Jesus, e não vão estar preparados. Para esses, qual é o título de hoje? Vai ser? Tarde demais. Tarde demais. E isso a gente não quer. Eu não quero para mim, eu não quero para minha família, eu não quero para vocês, não quero para ninguém. Imagina você falar, eu esperei a volta de Jesus a minha vida toda, e eu não me preparei. E agora é tarde demais. Essa deve ser a pior sensação que alguém pode ter no mundo. Ter jogado fora a vida, jogado tempo fora, ter desperdiçado oportunidades e chegou naquele momento e dizer assim, para mim é tarde demais, não dá para fazer mais nada. Só pensando nisso já sofre. Então, para isso que a gente tem o nosso refúgio, para a gente se preparar, para a gente poder estar pronto, para não passar por essa sensação do tarde demais e para a gente ajudar outros. Para outros também, com a gente, não terem que passar por isso, porque alguém vai passar. Jesus falou. Vamos dar uma olhadinha nisso? Rapidinho a gente vai passar aqui nessa parábola, que é muito importante. Nós vamos entender coisas interessantíssimas hoje com ela. E não desvie o pensamento, que às vezes a gente vai lá, não sei para onde, né, com o pensamento, porque vai ser rápido, tem muita informação, e vamos deixar a Bíblia explicar para a gente. O que diz aí no capítulo 25? Tem um subtítulo aí na sua Bíblia, ou no seu telefone? O que fala aí? Talvez você já ouviu falar dessa parábola, é muito interessante. O que fala aí no começo do capítulo 25? Parábola do quê? Das 10 virgens. Já ouviu falar da parábola das 10 virgens? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o verso e vocês vão me ajudar a encontrar o significado. Porque Jesus nos dá uma lição e ele contou em forma de parábola, ou seja, tem um significado essa história para a gente poder aprender a lição. E essa parábola é cheia de símbolos. Só que como a gente está estudando,
Daniel e Apocalipse, a gente vê os símbolos, né, Ana Luísa? Não posso chegar para um símbolo e dizer assim, vou tentar adivinhar o que Jesus quis dizer com isso. Isso aqui eu acho que é isso. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O símbolo, quem dá o significado para ele é a própria Bíblia. Ou Deus fala, ou um anjo fala, ou ele revela de alguma maneira, em outro texto, em outro lugar, o significado daquele símbolo. Então vamos começar. Olha só, Jesus começou dizendo o seguinte, ele diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Vamos começar aqui. Primeiro verso. Tem muita informação aqui, tem muito símbolo aqui. Jesus diz assim, o reino de Deus será como 10 virgens. Está falando de mulher. Muita gente aí já sabe. Qual é o símbolo de mulher na Bíblia? Simboliza o quê? Marineide, aluna nota 10. Igreja. Agora, na Bíblia tem 2 tipos de igreja. Daniel e Apocalipse falam sobre isso, nas profecias falam sobre isso. E tem uma igreja pura. Em Apocalipse aparece uma mulher vestida de branco, pisando no sol, tem estrelas ao redor, símbolos da natureza, e ela está vestida de branco. Isso quer dizer o quê? Pureza, uma igreja pura. Em Apocalipse 17 fala de uma outra, vestida de escarlate, vermelho, com joias e ouro e não sei o quê, não sei o quê. Que mulher que é essa? Diz que ela é o quê? Uma prostituta. Então tem 2 tipos de igreja. Tem uma igreja corrupta, impura, e tem uma igreja pura. Certo? Está falando 10 virgens. Que igreja que é essa? Que mulheres são essas? Virgem quer dizer o quê? Então não dá para ser prostituta, ser virgem. Concorda? Está longe, passou longe de ser prostituta, porque é virgem. Então pode até se tornar, mas não é. Então é pura, não é prostituta. Porque se a outra é prostituta, essa não é. Ela é virgem. Então está falando de 10 que são puras. A Bíblia fala que igreja que é essa, a igreja pura. Tem 2 textos no Apocalipse, um está no capítulo 12 e outro no capítulo 14. Diz assim, essa igreja pura são aqueles que... Quem que lembra o texto? Guarda os mandamentos de Deus. Então a gente já percebe para quem que Jesus está falando. Está falando para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a igreja pura. Está dizendo aqui, olha, essa igreja pura, que guarda os mandamentos de Deus, tem a sua lâmpada. As 10 tinham a sua lâmpada. O que é lâmpada na Bíblia? Qual é o significado desse símbolo? Luz. Uhum. Então, aí a gente vai no maior capítulo da Bíblia. Quem que sabe qual é o maior capítulo da Bíblia? Que não é um capítulo, é um salmo. Salmo 119. É fácil gravar. Salmo 119, 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, as 10 virgens, uma igreja pura, têm o quê? A palavra. Elas têm a Bíblia. E está dizendo que elas saíram para se encontrar com o noivo. Quem é o noivo? Símbolo de quem? Jesus. Jesus. Então, a vinda do noivo é a volta de Jesus. Então, elas estão aguardando a volta de Jesus. Então, vamos pensar. Tem um povo cristão que tem a Bíblia e estão esperando a volta de Jesus. E saíram para se encontrar com ele. Isso parte meu coração. É muito triste. Porque todo mundo que está esperando a volta de Jesus devia se encontrar com ele. Estão aguardando. Estão com a Bíblia na mão. Estão numa igreja. É o povo de Deus. Mas não é isso que acontece. Infelizmente. Olha o que Jesus diz. 5 dentre elas eram... na minha... Está ao contrário. Está primeiro dizendo que eram o quê? Tolas, nécias. E 5 prudentes. Então, 5 delas eram sábias, prudentes. E 5, infelizmente, eram tolas, nécias. Por quê? Não eram sábias. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas... aqui antes, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Esse foi o verso 3 e 4. O que é o azeite? Olha, tudo na parábola é símbolo. Qual é o símbolo do azeite na Bíblia?
É o óleo que acende a vela. Simboliza o quê? Então, é um símbolo, igual a lâmpada é a palavra de Deus, né? E as mulheres são a igreja, o óleo também simboliza uma coisa. Quer ver? Vamos entender. Lá no Velho Testamento, toda vez que... Isso tem no Novo também, na Bíblia toda, mas lá no Velho Testamento, quando um profeta ele era mandado por Deus para ungir alguém escolhido, ele levava o quê? Óleo. Samuel fez isso com Saul, fez isso com Davi, levou o óleo, foi lá e ungiu, ou seja, passou na testa. Isso simbolizava o quê? Que agora aquela pessoa era separada porque recebeu alguma coisa de Deus. O que o óleo simbolizava que essa pessoa recebeu? O Espírito Santo. O óleo na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo. Então, preste atenção na pergunta, que agora a coisa, eu vou pegar vocês. Alguns aí não vão. Quantas delas tinham óleo? Ah, tá vendo? Se fosse fazer no telefone, a gente vê o resultado. Ó, elas não tinham a lâmpada? A lâmpada estava vazia? Não estava. Todas tinham óleo. Mas está dizendo que as sábias, além do óleo que estava na lâmpada, elas levaram óleo reserva, óleo extra, tinha mais. Aí que está a diferença. Todos os detalhes na parábola têm a sua importância, têm o significado que Jesus está falando para a gente. Outra pergunta. Essa aqui também é para pegar vocês. Já avisei. Quantas pessoas no mundo têm o Espírito Santo? Porque o óleo é o Espírito Santo, não é? Quantas pessoas no mundo inteiro, mais de 8 bilhões de pessoas, quantas têm o Espírito Santo? Eu perguntei porque a pergunta dá para saber o número. Todas. Todo mundo tem o Espírito Santo. Quer ver? A gente tem uma voz na nossa mente que a gente chama de voz da consciência, que fala para a gente a diferença do certo e errado, do bem e do mal. Quantas pessoas têm essa voz na mente? Todo mundo tem. Essa voz é a voz do Espírito Santo. Fala com todo mundo. Todo mundo tem o Espírito Santo. Então, um tempo atrás passou uma pregadora numa das minhas igrejas que falou o seguinte, e me ajudou a entender isso mais claramente, porque eu já tinha visto esse texto tantas vezes, tá no livro de Joel, no Velho Testamento, no capítulo 2, e Deus diz assim, que no final dos tempos ele derramaria o seu Espírito sobre quem? Sobre toda a carne, sobre todo mundo. Todo mundo recebe o Espírito Santo. Porque todo mundo no final vai ter que decidir se aceita a Bíblia ou não, se aceita Jesus ou não. Para quando ele vier, não ter dúvida. Todo mundo recebe o Espírito Santo. E hoje todo mundo tem, nem que seja um pouquinho de óleo, todo mundo tem. Só que tem jeito de ter mais óleo. E depois tem jeito de conseguir mais óleo. E dá para aumentar a reserva de óleo. E aí entre nós aqui, tem gente que tem um pouquinho, tem gente que não tem quase nada, e tem gente que está sobrando óleo. Porque depende de quem? De cada um. Isso que a gente tem que entender hoje. Olha só, todo mundo tem o Espírito Santo, todo mundo tem um pouquinho de óleo, porque tem a voz da consciência aqui. Mas aí, olha o que acontece. Pedro estava pregando, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, no Pentecostes. Aí ele saiu cheio de poder, e ele está pregando, e tinha uma multidão. E quando ele pregou, com o poder do Espírito, naquela multidão, 3.000 foram batizados. Esses vieram para Pedro e disseram assim, entendemos sua pregação, entendemos sua mensagem, a gente matou o Messias. O que a gente faz agora? Aí Pedro, está em Atos 2:38, disse assim, sabe o que vocês têm que fazer? A solução para vocês é o seguinte, arrependei-vos e sejam batizados. E aí vocês vão receber o Espírito Santo. Então, quando a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe mais óleo. Então, todo mundo tem um pouquinho de óleo. Toda pessoa na terra tem. Quem ama Jesus, se arrepende e é batizado, o que acontece? Recebe mais óleo. Vai encher a lâmpada. Só que depois, ainda não é a reserva, encheu mais a lâmpada. Jesus falou para nós, e foi o que aconteceu com os apóstolos.
sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vem depois e vem para quem pede, para quem busca, para quem clama. Quem pede mais, quem pede menos, recebe menos. E aí Jesus falou o seguinte, se você olhar o texto, está em 2 dos evangelhos. Em Mateus, no Sermão da Montanha, aparece no capítulo 7, Lucas também fala, e aí diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele fala assim, quem é o pai que se um filho pedir pão, dá uma pedra? Se pedir peixe, dá uma cobra? Se até vocês, olha, Jesus falando, se até vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo, se pedirem. Era disso que Jesus estava falando, porque em Mateus não aparece isso. Mas quando a gente vai no outro evangelho, tem esse complemento. Jesus falou esse texto, tudo isso ele falou de pedir, de buscar, de bater, ele está falando de pedir o Espírito. E ele falou, o Pai vai dar para quem pedir. Aí você tem o óleo extra, Marineide. Tem que pedir, todo dia. E Deus vai dar esse óleo extra. Porque só com óleo extra que a gente vai conseguir chegar lá. Vamos ver o resto da parábola? E agora vai ficar claro para a gente o que acontece. Como isso é importante. Eu parei em qual verso? 5. 6. Mas à meia-noite, tudo tem significado na parábola. À meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Por que meia-noite? Porque é a última hora. E na hora mais escura, na hora que o pessoal está dormindo, na hora que ninguém espera, foi a hora que o noivo chegou e alguém gritou, finalmente chegou o noivo, vamos lá! E aí olha o que diz aqui. Então se levantaram todas aquelas virgens, porque olha só, eu não li o 5, né? Vamos voltar no 5. E tardando o noivo, Jesus já tinha falado que o noivo ia demorar a chegar. Ele já tinha falado que ia tardar. Nessa parábola ele falou, e tardando o noivo ia demorar a vir. Ou pelo menos a gente já tem a impressão que ele demorou, porque ele chega na hora certa. E aí o que aconteceu? Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quantas virgens dormiram? Todas. As preparadas e as despreparadas. As sábias e as nécias. Todo mundo dormiu. O noivo demorou, todo mundo dormiu. Só que tinha diferença entre elas. Aí o que aconteceu? Meia-noite chegou o noivo, veio o grito, e aí todo mundo despertou. Elas acordaram. E aí diz assim, então se levantaram todas aquelas virgens, verso 7, e prepararam as suas lâmpadas. Aí veio o problema. Por quê? Porque tinha apagado a lâmpada. Acabou o óleo da lâmpada. Elas tinham lâmpada, mas acabou. E aí o que aconteceu? E as nécias disseram às prudentes, no verso 8, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Está apagando. Vocês têm extra, passa aí para nós um pouquinho do seu óleo. O que elas disseram? Mas as prudentes responderam, verso 9, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Se dividir, não vai ter óleo suficiente para ninguém. Tem coisa que não dá para dividir. Tem coisa que não dá para dividir. Tem uma lista de coisas que a pessoa sábia não divide. Uma delas, dinheiro. Quer fazer inimigo? Empresta dinheiro. Ih, já vi família acabar e problema porque emprestou dinheiro e não paga. Diz que dinheiro a gente não empresta. É melhor dar. Por isso que Jesus falou assim, dá todo o que te pede. É melhor dar. Que aí esquece. Que aí não vai ter problema. Emprestou. Né? O cônjuge também não divide. Não, isso não divide de jeito nenhum. Não pode. Dizem que carro também não empresta. Mas sabe por quê? Mas não é só carro. É tudo que a gente tem, porque as máquinas elas acostumam com um maquinista. E aí você dirige de um jeito, você está com aquele carro 1 ano, 2, 3, o carro acostumou com o seu jeito de dirigir. A outra pessoa dirige diferente. Ou ela freia um pouco mais, ou ela acelera um pouco mais rápido e tal. E aí o que acontece? Quebra na mão sempre da pessoa que pegou emprestado. É sempre assim. Tem coisa que não divide. Óleo não divide. Óleo do Espírito aqui, ó, também entra na lista. Não divida. E aí o que aconteceu?
elas deram ainda uma dica. Falaram assim, as prudentes disseram, vai faltar para vocês e para nós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Vai procurar óleo então. Vocês estão querendo? Vão atrás. Só que aí o que aconteceu? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Elas foram ainda na esperança, ainda vai dar tempo. A gente vai conseguir esse espírito. A gente vai atrás do óleo. E o noivo chegou. E aí vem a frase, para elas era tarde demais. Tarde demais. Não dá mais tempo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. Tarde demais. Olha o finalzinho, o que acontece? Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu entendi isso aqui não faz muitos anos. Tem alguns anos que eu fui entender claramente o que isso quer dizer. Porque a lâmpada e o óleo e a luz não tem o significado que a gente pensa. E aqui está o segredo de tudo isso, que a gente precisa entender. Se a lâmpada e o óleo e a luz fosse usado para mostrar o caminho até chegar no noivo, na festa, nas bodas, não precisava cada uma ter uma lâmpada. Não precisava cada uma ter a luz. Bastava a primeira. Ela acendia e ela ia vendo o caminho até chegar lá. E só falava para as outras, pega na barra da minha saia aqui. E vamos fazendo aqui uma centopeia. Né? Vamos fazer, confia em mim, porque eu estou com a luz, eu vou mostrar o caminho, vocês vêm comigo e todo mundo está salvo. Vamos junto. E chegava lá. A lâmpada, a luz, não é para isso. Meia-noite. Estamos falando daquela época. Hoje, a gente tem luz elétrica. Sai na rua à noite. Se bem que eu tive uma surpresa essa semana, né, Michele? Eu saí para andar, para orar. Eu gosto de fazer isso. Estava um dia, está esquentando, né? Está gostoso, estava um clima bom. Falei, vou fazer minha caminhada de oração, que eu gosto de fazer assim, sair à noite. Né? Quando não chove na Bélgica, porque parece que chove todo dia aqui. Estava o clima bom e eu saí pelo bairro, meu bairro lá bem tranquilo, calmo. Aí eu descobri que acho que depois das 10 eles apagam a iluminação da rua. Só as principais têm iluminação. Estava aquela escuridão. Na época de Cristo era assim. Não tinha iluminação na rua, era escuro mesmo. E aí as virgens foram lá com as suas lâmpadas. Quando chegaram nas bodas, elas gritaram de lá, abre o portão para a gente veio para a festa. Aí um noivo abriu a porta, olhou e falou, quem são vocês? A gente é convidada. As virgens, a gente veio para as bodas. Ele falou, então faz o seguinte, pega a lâmpada de vocês e cada uma coloca perto do rosto, para eu ver o rosto de vocês, para ver se eu conheço vocês. Aí elas fizeram assim, são vocês, bem-vindas, pode entrar. Quando chegaram as outras, o noivo saiu, olhou para elas e falou assim, quem são vocês? A gente é convidada, a gente estava aqui esperando as bodas. Então coloca a lâmpada aí perto do rosto de vocês. A gente não tem luz. Aí ele olhou e falou, eu não vos conheço. E a porta fechou. E aí, tarde demais. Então, com toda essa parábola, essa história, Jesus está dizendo para a gente o seguinte, e é isso que a gente tem que sair daqui hoje entendendo. Jesus não vem buscar pessoas que vão à igreja. Pessoas que têm a lâmpada, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, ou até que estão buscando, estão esperando a volta de Jesus. Ele vem buscar amigos, quem tem intimidade com Ele, quem conhece Ele e quem Ele conhece. E conhecer tem um significado muito forte na Bíblia. Você estuda essa palavra no Velho Testamento, o sentido de conhecer é ter intimidade. Quando havia o casamento, e o casamento bíblico é a noite de núpcias. Lá falava assim, e Isaac viu Rebeca, que o servo Eliezer trouxe lá da terra, ele levou para a tenda da mãe dele e eles se casaram. Foi a noite de núpcias dele. E diz assim, Isaac conheceu Rebeca. Toda vez que um casal se une na intimidade, a Bíblia usa que verbo? No hebraico, conhecer.
Jesus, ele quer nos conhecer. Por isso que ele faz essa relação da noiva, que é a igreja, e ele é o noivo. Ele quer casar com a gente e tem intimidade. Por isso que em outras parábolas, em outros momentos, Jesus fala o quê? Quando vier o Filho do Homem, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome, a gente expulsou demônios, a gente fez milagres, a gente fez isso e aquilo em teu nome. Você já viu quanta igreja por aí? Tudo que eles falam termina dizendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão fazendo o nome dele, não estão? Muita gente que fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está quebrando o terceiro mandamento. Está usando o nome de Deus em vão. Porque não tem intimidade com Jesus, não conhece. E aí ele vai dizer o quê? Apartai de mim, porque eu não vos conheço. Quer estar pronto para aquele dia? Quer ter óleo? Precisa conhecer Jesus. Não adianta ter a Bíblia, não adianta ir a uma igreja, não adianta você esperar que Jesus volte e até guardar os mandamentos bonitinho e ser todo certinho, porque Jesus não vem buscar pessoa certinha, ele vem buscar pecador. Ele não está interessado em alguém que quer ser perfeito e fazer tudo bonitinho. Ele está interessado em pessoas que têm intimidade com ele. Porque a intimidade com ele e esse relacionamento com ele que vai possibilitar a gente cumprir os mandamentos dele, fazer a vontade dele. Ele quer conhecer a gente, quer que a gente conheça ele. Como eu faço isso? É todo dia. É todo dia, lá na sua casa, no seu trabalho, em todo momento. É o tempo que você gasta orando, lendo a sua Bíblia, em comunhão com Deus e fazendo o que Paulo falou. Orai sem cessar. Ou seja, conectado com Ele o tempo todo. Seu pensamento está com Ele. E você vai conversando com Ele. Você vai orando o dia todo. Faça como Daniel. Em alguns momentos do dia, tira um tempo, dobre os joelhos e ore a Deus. Daniel fazia quantas vezes ao dia? 3 vezes, ele tinha 3 momentos especiais. Você acha que no resto do dia ele não estava orando? Ele não estava conectado? Está conectado. Mas ele tinha 3 momentos que ele se punha de joelhos e orava. Ele abria a janela em direção a Jerusalém, punha de joelhos e orava. E não tinha vergonha de fazer isso na frente dos outros. E mesmo quando a lei falou, não pode fazer, ele fez mesmo assim. Então Daniel estava garantido. A reserva de óleo dele estava cheio. A gente, para se garantir, tem que fazer isso. Fazer de Jesus nosso amigo, ter intimidade com Ele. E isso é uma decisão nossa, diária. Buscar o Espírito Santo todo dia, orar pedindo por isso. Porque se eu não pedir, eu não vou receber. Se eu pedir pouco, eu recebo pouco. Se eu pedir muito, clamar, essa reserva de óleo vai estar cheia. Posso passar para outros? Não, é individual. Cada um tem que ter a sua reserva de óleo, a sua porção do Espírito Santo. Não tem como você passar para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para um parente, para um amigo. Não dá para vender. Não dá. Se desse, ia ter muita gente orando para acumular óleo para depois vender, né? Não dá para comercializar também. É individual. Agora, você pode ajudar alguém. Você pode ensinar alguém e dizer para a pessoa, você precisa mais óleo na sua vida. Vou te ensinar como buscar. E você busca. É de graça. Deus vai dar para você. Vamos fazer a nossa oração? Vamos buscar a Deus nesse momento e o Espírito. Vamos pedir para Ele entrar na nossa vida e encher a nossa vida com esse óleo, para a gente ter a certeza de que naquele dia a gente não vai ser surpreendido. A gente não vai ter essa má surpresa que o mundo inteiro vai ter, que as pessoas vão ter. É a hora do círculo. Não preciso nem falar. Você já sabe. Vem aqui e a gente vai fazer o círculo. A gente não pode ter essa surpresa negativa. A gente não pode ser surpreendido negativamente. A gente vai ter que ter a surpresa boa de chegar naquele momento, porque todo mundo dorme no final, não dorme? As virgens todas dormiram e foram pegas de surpresa. Mas o que acontece? Na hora que a gente é surpreso, Jesus chegou. Você não tem medo, não tem preocupação, sua reserva de óleo está cheia, e aí você só está esperando para ver o rosto do seu amigo, que você conhece naqueles momentos de oração, você aprendeu a ouvir a voz, que você já tem um relacionamento e agora só vai juntar o nome com o rosto. E ele vai olhar para você e ele vai dizer, eu vos conheço. Vocês são meus amigos. Vocês oraram todo dia, falaram comigo. No momento de dificuldade estavam me buscando. Sempre ali comigo, cada momento. Eu sei quem são vocês. E eu sei que vocês confiaram em mim e eu confio em vocês. Aí ele vai dizer, entrai no meu reino que está preparado desde a fundação da terra. Entra para você viver eternamente comigo. É isso que a gente quer.
Porque essa vida, ó, passa, e passa rápido. E tudo que está aqui vai ficar. Que valor que tem? Vai virar pó. Não vale nada. O que vale é a vida eterna. E a gente precisa de Jesus na nossa vida para ter certeza de que quando Ele chegar, a gente vai olhar nos olhos de um amigo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é nesse momento que a gente vai orar para pedir a bênção de Deus, para pedir o Espírito Santo, e que você ore todo dia na sua casa, que você tenha um momento de oração e busque a Deus pedindo o Espírito dele na sua vida. E isso que é o óleo que você precisa, extra, para ter certeza de que tudo vai dar certo. E você vai ajudar outros também, para estarem prontos para a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo nosso refúgio, esse local onde nós nos reunimos, nos encontramos para buscar a Tua palavra, para adorar o Teu nome, para cantar, para termos contato com pessoas que creem em Ti como nós cremos, mas para nos prepararmos também para aquele dia que está se aproximando. Nós estamos no princípio do fim. O tempo está acabando. Nós sabemos que os sinais estão ao nosso redor, estão mostrando que Jesus está voltando. Tudo que nós queremos é estarmos prontos, preparados com a nossa família, com os nossos amigos e com muitos outros, para que naquele dia nossa lâmpada não venha a se apagar, que ela tenha luz para o Senhor ver o nosso rosto, para a gente poder ter óleo extra, para poder entrar nas bodas quando o noivo chegar. E assim a gente vai ter vida eterna, o que não tem preço. O preço foi o sangue de Jesus no Calvário. Já foi pago. Tudo que a gente precisa é aceitar todo dia. Abençoe cada um que veio aqui hoje. Que saiamos daqui cheios do Teu Espírito, animados para a semana que está diante de nós, e que todos os dias a gente aprenda a Te buscar, orando como Daniel fez, como Paulo recomendou, orando sem cessar, em comunhão contigo, para que o Senhor nos conheça e nós venhamos a conhecer a Ti. Que sejamos amigos nessa jornada aqui na terra, para viver contigo eternamente. Abençoe todos que estão aqui e aqueles que estão online também, onde quer que estejam nesse mundo, que também recebam a Tua bênção, o Teu amor, a Tua paz e o Teu perdão. Em nome de Jesus oramos. Amém.